Glória a Deus, ao nosso Senhor Jesus. A palavra que eu quero trazer aqui para você hoje é uma palavra, conselho, direcionamento sobre casamento, segundo a palavra de Deus. E o ponto que eu quero falar aqui para você é para você, esposa. Como nós podemos ser boas esposas, fiéis e agradáveis ao Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus, no nosso cotidiano, nas coisas simples da vida. E o que eu quero trazer aqui para você, gente, primeira coisa, é sobre a comunicação que nós esposas temos que ter com o nosso marido. Eu não vou falar em cima do tipo do marido que você tem. Ah, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é assim, meu marido é assado, enfim. Eu não tô aqui para falar sobre o tipo de marido. Eu tô aqui para falar sobre o tipo de esposa que temos que ser. E aí que entra o ponto, né, trazendo nossa responsabilidade e trazendo o que está nas nossas mãos. A gente não tem o controle sobre o outro. Eu não posso falar aqui como o seu marido ou o meu marido tem que ser e assim a gente empurrar isso na vida deles. Eu tenho que falar o que está ao meu alcance. Eu tenho que observar o que eu posso fazer. E aí que entra o meu papel como esposa. E a primeira coisa que eu quero pontuar aqui, primeira coisa importante no casamento que nós esposas temos que fazer é a comunicação. Meu marido não comunica comigo, meu marido é muito silencioso, o que fazer? O que eu posso fazer? Como incentivar ele a falar mais comigo? Pronto. A primeira coisa é falando com ele. É você se comunicando com ele. É você abrindo seu coração, sua mente e para ele, poder conversar com ele. Então, uma das coisas que eu aprendi na prática nesses 3 anos de casada é exatamente isso. A questão de eu começar a me abrir para o meu marido. Então, eu falo dos meus pensamentos, eu falo dos meus medos, eu falo dos meus sonhos. Eu converso com ele. Eu começo ali falando e conversando com ele. Esse tipo de comunicação que eu vou me abrindo para ele, ele não só escuta, me conhecendo, porque ele vai saber dos meus sonhos, ele vai saber do que me agrada e o que eu quero e o que eu não quero, como também ele vai começar a ter uma comunicação comigo, em cima do que eu tô falando. Se ele não comunicar nada no final, se ele só ouvir, não importa. O homem, ele escuta e vê tudo que nós fazemos. Então, não se preocupe. Ele tá ouvindo, ele tá prestando atenção, ele pode não estar correspondendo com o que você tá dizendo, nas suas expectativas, mas ele tá te ouvindo sim. Então, a primeira coisa da comunicação, para que o marido comunique com você, para que o marido possa ter ali um vínculo com você, é você começando a ter um vínculo com ele e comunicando com ele sobre você. E aí que entra o segundo ponto, que é a confiança. Porque quando a gente começa a comunicar com o nosso marido as coisas que acontecem conosco, não só comunicando, dizendo o que está acontecendo, mas também pedindo a opinião dele, colocando ele dentro do nosso cotidiano, do que está acontecendo dentro da gente, vai gerar aí uma confiança. A gente vai construir uma confiança com ele. Por quê? Porque ele vai se sentir importante na sua vida, ele vai perceber que tem um papel fundamental na sua vida quando você pedir a opinião dele. Então, são coisas que uma leva a outra. A comunicação, levando a qual a sua opinião, vai gerar também uma confiança. Então, tem esses 2 pontos. A primeira é a comunicação. Você se abrindo, você introduzindo ele no seu meio. A segunda é você pedindo a opinião dele. É você querendo ouvir o que ele tem a falar sobre o que você está falando, que é a confiança. E aí, quando você começar a plantar isso, e outra, não é só perguntar o que ele acha, não, mas começar a fazer em cima do que ele acha. Quando ele der uma opinião, é você chegar e falar, poxa, é mesmo, eu vou fazer isso aí. E aí você faz no final. Quando ele disser sim, você vai lá e faz. Quando ele disser não, você vai lá e não faz. Então, são situações que ele vai observar, que você acha ele importante na sua vida, que você considera a opinião dele é importante, que ele está no seu meio, que ele faz parte da sua vida, ele vai se sentir mais seguro, ele vai sentir mais confiança, ele vai sentir que faz parte de você, que é uma carne só.
E aí ele vai começar a querer viver mais uma vida com você, ok? Mas isso tem que partir de você, mulher. A gente fala muito que o homem não comunica, que o homem não me confia em mim, mas é que tá. O que a gente está plantando? O que está no nosso controle plantando para isso? Eu ir lá reclamar que ele não comunica, que ele não confia em mim, não vai adiantar de nada. Plantar reclamação não é da vontade de Deus. Reclamar não é da vontade de Deus. A gente clama a Deus, a gente não reclama a Ele, né? Então, assim, a gente começa plantando com os nossos atos, com as nossas obras. E Ele vai observar tudo. Ele vai ouvir tudo. Por mais que no final Ele fale, amor, tanto faz, o que você decidir tá bom. Por mais que no final ele fale isso, quando você pedir a opinião dele, você chega e fala, não, mas eu queria saber se sua opinião é importante. O que você faria no meu lugar? E aí ele vai dizer, no final ele vai dizer, não, eu faria isso. Né? Pois eu acho que eu vou fazer isso. E aí quando ele começar a ver que você está fazendo uma coisa que ele disse, ele vai se sentir importante. Ele vai se sentir seguro e confiante. E a terceira coisa, que uma leva a outra, a comunicação, que vai gerar uma confiança, e a terceira coisa no final é a questão do ouvir, né? Porque não adianta eu chegar, comunicar, pedir opinião, no final ele dizer e eu ficar confrontando o que ele disse. Então eu tenho que ouvir. Eu estou lá, o meu objetivo é trazer a confiança e a comunicação com ele. E para isso eu preciso aprender a ouvir. Meu marido, ele fala muito comigo isso hoje. Letícia, me ouve. Letícia, me ouve. Eu ainda estou em processo de aprendizado. Não é fácil. Mas, para Deus, nada é impossível. Eu vou lá, eu comunico, eu peço a opinião dele, ele vai dizer, olha, eu dei minha opinião. Se você não quer escutar, por que você pediu minha opinião? E aí é o terceiro ponto, a gente aprender a ouvir. Quando a gente ouve, entendi. E no final agradece, obrigada, meu amor, sua opinião é muito importante na minha vida. Aí sim, a gente vai começar aí a construir um relacionamento de confiança, comunicação e, por fim, diálogo. Então, uma coisa tem que levar a outra. Se eu só comunicar sem mostrar confiança nele, por que eu tô comunicando? Só para ele me ouvir? Só para eu ser o centro das atenções dele? Certo? Não vale a pena. Eu comunico, peço a opinião dele, mostrando que eu confio no que ele pensa, mostrando que ele é importante na minha vida. E quando ele começar a interagir comigo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir, eu tenho que prestar atenção. E aí, gente, esses 3 pequenos atos, comunicar, confiar e ouvir, ele vai começar a depois que você começar a fazer isso, depois que você começar a gerar isso, naturalmente, ele vai começar a fazer isso também. Ele vai comunicar com você algumas coisas, ele vai perguntar a sua opinião em algumas coisas. Algumas outras ele vai simplesmente fazer, e aí você vai mostrar só confiança, porque você vai mostrar que confia nele. Mas são pequenos atos que vai gerar um relacionamento saudável ali. E a palavra de Deus fala sobre isso. Onde? Quando a gente vai ler lá nos evangelhos, quando a gente vai ler em Coríntios sobre a importância que a esposa tem que gerar para com o marido. Para o marido ser cabeça, como é que ele vai ser cabeça se eu não reconhecer ele como cabeça? Como é que ele vai ser cabeça se eu não peço opinião para ele? Como é que ele vai ser o provedor se eu não comunico as coisas para ele? Como é que ele vai participar da minha vida, das coisas que eu gosto? Como é que ele vai me ouvir se eu não o ouço? Então, tudo isso é plantado e no final vai ser colhido. Mas a gente não quer plantar, não é mesmo? É mais difícil. Mas é por meio dessa plantação que a gente vai sendo moldada e começando a crescer e viver uma identidade como esposa de Deus. Amém? E o melhor de tudo é que quando nós fazemos isso, querendo não mudar o nosso marido, não querendo pensando na colheita que vai ter, mas pensando que isso agrada a Deus, aí sim a gente teremos a nossa honra. Nós seremos honrados. Porque estamos fazendo isso? Porque a Bíblia mandou. Hoje perguntaram para mim, Letícia, mas por que casamento tem que ser assim? Por que que eu tenho que fazer isso? Por que que o casamento é dessa forma? Porque a Bíblia diz. Porque a Bíblia ensina. Né? Que a esposa, ela tem que ser a submissa, ela tem que mostrar, ela tem que ceder
para com o marido e ele poder prover, ele poder opinar, ele poder comunicar, ele poder falar, ele poder governar aquele meio. Porque a Bíblia diz isso. Agora, entender por que Deus fez assim, nossa, aí é um ponto que fica muito difícil de a gente poder responder. Mas a Bíblia, ela nos ensina o que é verdade e o que é confiável, gente. Então, que a gente possamos aprender a sermos esposas fiéis ao Senhor, comunicando, confiando e ouvindo o nosso marido. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus esteja junto contigo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você nesses pequenos detalhes da vida. Eu não quero que você faça uma coisa extraordinária para Deus se você não fizer o ordinário. De que nada vai adiantar se você fizer uma coisa extraordinária para Deus, se o ordinário das pequenas coisas do cotidiano a gente não fizer. Deus, ele quer que sejamos simples e entregamos tudo a ele, o nosso coração, as nossas vontades e consagramos todos os nossos atos, principalmente aqueles com o nosso marido, que Coríntios fala que a esposa, ela tem muito a se preocupar com o marido, com a casa e com os seus filhos. Que assim possamos viver melhor a palavra de Deus a cada dia. Amém? Beijos e fiquem com Deus.